Oi, gente, bom dia. Então, assim, fazendo o remake aqui, né, dos livros aqui da Clarice Lispector, né, e do Arthur Schopenhauer, né? Então, se você está buscando um conteúdo de um livro, né, de livros assim que tratam, né, no caso aqui a arte, né, da persuasão, esse livro aqui, esse autor na verdade, né, porque o livro, depois eu vou falar um pouco do livro, mas esse autor aqui ele é ótimo, né, Arthur Schopenhauer ele é ótimo, né, porque ele é um filósofo, né, daquela época lá quando na Europa, né, o direito, né, ele estava aí, é, né, nascendo, né, vamos dizer assim, a filosofia, né. Então, se você é uma advogada, um advogado, né, ou se você se interessa, né, por esse tipo de leitura, né, você gosta de, né, trabalhar sua cabeça, né, até para você ter bons argumentos, né, a leitura ela desenvolve esse tipo de desenvolvimento pessoal, né? Então, quanto mais conteúdo você lê, desde bula de remédio, é, histórias, né, jornais, né, coisas assim, né? Então, você ler um clássico, né, da filosofia, né, dessa coisa da época do tempo de luz, né, vamos dizer assim. Então você, né, são pensadores aí que né, desenvolveram essas técnicas aí em 1800 e tanto, né? Então é muito interessante, certo? Então tem esse livro aqui também, tá? Que é da Clarice Lispector, né? Perto do Coração Selvagem, certo? A autora, ela é russa ou ucraniana, né? Que a gente não tem tanta certeza, mas acho que é ucraniana, não tenho tanta certeza. Morou aqui no Brasil, né? Mais ou menos aí na década, fez o sucesso na época de 30, acho, 40, por aí, né? Nessa época que teve a Belle Époque, né, aquela manifestação de arte, né, que aconteceu em vários lugares do Brasil, do mundo, né. Então nós temos também aqui algumas autoras, né, que souberam aí, acho que é a Belle Époque, né, renovar a arte da escrita, certo? Então vou começar a falar um pouco desse livro aqui, a editora aqui é a Rocco, certo? É, então eu comprei o livro, certo? Também é um clássico, assim, é uma obra histórica, certo? É, eu comecei a ler, assim, eu gostei, mas assim, eu não sei vocês, certo? Mas eu, dependendo, não sei se é editora, o que que acontece, né? Que eu acho que muito é editora, assim, ou é alguma coisa de, né? Você vai ler o livro, né? E o livro, assim, ele, é, tipo, você não entende, né? Então parece que ficam algumas coisas confusas. Então, se já aconteceu alguma coisa com você nesse sentido, tenha certeza que pode ser a editora do livro que você está comprando, certo? Então, por isso que existe essa coisa de você ter uma identificação dos livros da editora, né? E você, né? Como você vai ter certeza que a pessoa não está pagando uma propina, né? Ou alguma, né? Ou fazendo uma chantagem, né? Para uma pessoa de repente vender um livro errado, né? Então, no caso aqui, eu vou falar dessa editora aqui, Edipro, né? Sobre esse tema desse livro aqui. A editora Edipro, ela tem até o site, né? Como eu já falei no livro anterior, que é www.edipro.com.br. Certo? Então, quando eu comprei esse livro, né? Eu escolhi ele por quê? Pelo valor, certo? Pelo valor. Comprei na livraria Cultura, Shopping Dom Pedro. Se depois vocês quiserem olhar aí o outro vídeo que eu fiz, falando que é distante de você ir,
né? E que não é apenas só você ir na livraria, mas às vezes é um passeio diferente também, não é verdade? Você vai passear no shopping, ver loja, vai estar em contato com outros livros, né? Afinal de contas, eu fui na livraria, vi um outro livro lá, que eu já até falei dele aqui no canal, que é A República da Banana, né? Que é um título assim muito. A pessoa vai falar, é o país da sacanagem, né? Mas você lê o livro, é pra gente deixar de ser banana, viu, gente? Não tem nada a ver. Você vai pensar, República da Banana, né? Que é isso, né? Que nem. Né? Mas um livro muito interessante, né? Então, tem sim diferença, tá? Do livro, eu não sei por cargas d'água aí, né? Que deva ser, eu acho que propina, esse tipo de situação a gente não sabe, né? Então assim, falando desses livros aqui, são dois clássicos interessantes, né? Gostosos de ler, mas que de repente você compra, aí a leitura tipo não prende, né? Você começa a ficar meio assim, tipo assim, nossa, mas esse livro aqui não pode ser Clarice Lispector, né? Ser tão famoso, ser tão né? E aí você vai ler isso, a mesma coisa aqui da Arte de Ter Razão de Schopenhauer, né? Você vai, conversa com os atendentes da livraria, né? Pergunta, mas qual, né? Você pesquisa na internet, claro, antes de ir até a livraria para você saber se pelo menos tem um livro, né? Porque você vai sair da sua cidade para ir em outra, chegar lá e não tá, e a frustração, né? Talvez seja aí pior do que você comprar um livro e não for a obra da qual você espera, né? Então, assim, falando no caso desse livro, como eu já falei no outro vídeo, ele é um trabalho de conclusão de curso, monografia, de PhD, de graduação, né, tecnólogo, esse tipo de coisa. A gente não sabe exatamente do que, porque o livro ele vem com uma embalagem, né, então a gente não consegue, né, pelo menos esse aqui eu não pude abrir para ler aqui, certo? E visualizar que esta obra aqui, certo? É uma pesquisa, né? Um trabalho, né? De graduação, certo? Mas aí como eu fiz o vídeo lá explicando que se você começar a ler, você vai ver aqui, né? As citações dos livros, né, que diz aqui, vou até repetir aqui a leitura, falar aqui, ó, Escola do Schopenhauer em sentido escrito, Fázio Kosler, Luther Klaus, 2009, página 73, né, então assim, agora falando desse trabalho aqui específico, né, da pessoa que né, faz a sua monografia, o seu teste de conclusão de curso e consegue, né, fazer esse tipo de trabalho, né, lançar um livro, né, imprimir o livro, né, com capa, né, com todo esse conteúdo aqui, certo? Então, assim, o que a gente vai ver? É barato? Quem fez graduação, isso aqui é barato? Você fazer um projeto desse aqui? É barato? Não é, né, gente? Não é barato, né? Haja vista, né, se você, de repente, né, não é barato, né? Então, a pessoa que faz esse tipo de trabalho, né, ela deva ter aí um bom orçamento financeiro, né? Até mesmo para vender na livraria, certo? Mas o que é importante colocar aqui é esse tipo de informação, né? Este livro, certo? É um trabalho, né? Então, assim, já que a pessoa que fez esse tipo de trabalho, certo? Não fez, né, esse tipo de descrição, certo? Então eu estou divulgando isso, ok? Porque não é? Então, certo? Então eu estou divulgando esse tipo de trabalho, certo? Informando, então até para você que de repente vá
buscar um livro, um conteúdo assim, né? No caso, aqui o autor não tem, né? O autor aqui que fez essa obra aqui, essa reescrita aqui, esse trabalho, né? Então aqui você tem a apresentação, né? Que é, né? E a tradução, né? E professores aqui, né? Que fizeram esse tipo de trabalho que é ruim. Não, mas eu acredito que como ele vem embalado, a gente não tem a opção, né, de tipo, você acha, poxa, um preço interessante, né, vou comprar. Ok. Da Clarice, então já falei sobre esse tipo de trabalho, né, se você vai ter o interesse de ir até a livraria para poder adquirir uma obra, então saia de casa já com esse pensamento, mas até para de repente você comprar e você, não que você não vá gostar, mas tipo, não era isso que eu queria ler, né? Não, né? E aí não teve tanto engajamento assim como eu esperava, né? Como eu gostaria que tivesse, certo? Então, aí depois a pessoa vai falar, mas você tem que comprar o livro na língua do idioma aqui, né, do filósofo aqui, né, do advogado, como assim? Né? Não é bem assim, né? Então, esse aqui da Clarice Lispector aqui, né, Perto do Coração Selvagem, eu achei a história, assim, diferente, né? Não era também muito assim que eu esperava, meio por conta da escrita da autora aqui, né? Ela vai repetindo palavras, certo? Ela vai escrevendo, né? Que no caso a gente imagina que a autora, a escritora fez o livro, contou, né, a história aqui. Então você vai aí começando a ler, aí eu falei assim, tipo, de novo isso, né? Porque na minha época de escola, às vezes eu não entendia a matéria por conta disso, vi umas coisas que aí isso largava de mão, né? Então isso é um problema, viu, gente? Então, se seu filho aí, né, tá com dificuldade de estudar, você vai falar, mas você tem probleminha, você não tá conseguindo, o que que é isso? Então vá ajudar seu filho, né, ver o que tá acontecendo, se às vezes é o material, né, se é a professora, o professor, né, que isso muitas vezes acontece, né? Agora você também não se interessar, né, não tô nem falando se é o caso de você tá em escola particular ou em escola que não é particular, certo? O acompanhamento, né, do estudo do seu filho, da sua filha é importante, né? Para que, né, de repente não aconteça um tipo de bullying, né? Um tipo de... O que está acontecendo aí, não é verdade? Mas, né, tá tirando nota baixa por quê? O que está acontecendo? Mas meu filho nem gosta de estudar, não se interessa. Mas o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? O que, né? Os pais têm que ter esse olhar atento para a criança. Mas qual é a dificuldade? O que está difícil, né? Dê uma lida lá, né? Esse tipo de coisa, né? Então, se falando de leituras, tá? Específicas assim, eu até cheguei na época de escola que tinha um livro, um clássico também de Franz Kafka, né? Franz Kafka, acho que é europeu também, né? Então tinha o livro, né? Nós tínhamos que ler o livro, porque, certo, seria feita uma avaliação da leitura, né? Que os professores e professoras, né? Eles iam ver a nossa capacidade do que interpretar um texto, né? De você, né, gente? Você tá na escola, você tá estudando, ok? Básico assim, né? Então, e aí eu até vou contar essa situação aqui, né? Porque, calma. Aí eu comecei a ler o livro, não comecei a entender nada, nada assim do livro, uma leitura que não entendi. Aí eu cheguei com o pai e falei, pai, lê esse livro aqui, eu não tô entendendo, eu tenho uma prova para fazer desse livro aqui, lê aí, você tá entendendo aí o que você, né? Aí meu pai, não lembro exatamente se ele leu o livro inteiro no domingo ou se ele leu,
né? Porque a gente estuda na escola uma estrutura, né, de escrita, né? Aí vai ler o livro, um livro totalmente estranho, totalmente assim, né? Então o que que é isso? Né? Será que a pessoa, será que estavam entrando dentro da minha casa? Será que alguém estava pagando suborno pro meu livrinho errado? Esse tipo de coisa. Então a gente começa a suspeitar desse tipo de coisa, mas né, a gente como né, diz, não, você tem que né, ter o comprovante, né, dizer isso aí, né, tem que ter o comprovante. Então muitas vezes para você ter esse tipo de comprovante, né, as pessoas às vezes as pessoas até sabem do que você está falando, mas se faz de sonso, se faz de sonsa, né? Então, tipo, você arruma o seu jeito aí, né, de ajudar outras pessoas, né, que não vão querer ser feita de palhaça ou de palhaço aí, não é? E desandar a vida aí, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, você vai procurar aí outros caminhos, né? Então, aí, voltando ao assunto aqui do Franz Kafka do livro, né? Aí o pai leu, deu a interpretação dele. Aí, tipo, eu fui ler o livro, né? Aí eu consegui entender, né? O que mais ou menos, quer dizer, na verdade eu não entendi, né? O que quis dizer, não entendi nada, na verdade, certo? Porque eu li, acho que era coisa de caixeiro viajante, alguma coisa nesse sentido, que o homem viajava de cidade em cidade. É, e aí isso aí eu fui descobrir depois, né? Então, e aí meu pai não, porque a metamorfose, a borboleta, a transformação, isso aqui, não sei o que lá. Aí, tipo, eu não entendi a leitura que eu fiz na minha interpretação, certo? Tive que pegar uma opinião do meu pai, porque eu não estava entendendo aquele livro, né? Um livro, se for ver, besta, assim, simples, certo? E mais o quê? O resumo, né? Então, assim, né? Se você vive sozinha, né? Seus pais aí, você vive sozinho, né? Seus pais trabalham o dia inteiro, né? E você não tem, vamos dizer assim, um parente ou uma babá, né? Um segurança, uma câmera, um cachorro, né? Uma pessoa da sua confiança, certo? Né? Coisas de sua confiança que vai assegurar, né, os seus bens materiais, né, sem falar a vida, né, gente? Então você toma cuidado, porque gente aí, né, aleatória, né, com carinha aí é, de inofensivo, de inofensiva, pode estar aí sim, né, roubando a sua roupa, né, entrando na sua casa para roubar a sua roupa, colocar nesses brechós aí que tem, né, para umas prostitutas aí, ou prostitutos também, né, não vou excluir, né, não vou, né, o prostituto ir lá, né, pegar, fazer o aluguel, não sei, da roupa, ou pegar de graça, né, e lindo, maravilhoso, né, pro encontro aí, né, de programa que vai fazer, às vezes deva ser aí até, pode ser até aí com um parente, né, de repente um pretendente, né, né, vai lá saber, né, gente, então, esse tipo de situação, né, gente, ou simplesmente a pessoa lá rouba, né, para ela ter para si, depois ela devolve, ou como é que se fala? Ou é para fazer intriga entre duas pessoas, né? Para fazer intriga entre duas pessoas, né? Então eu aproveitei aqui, né, para falar um livro de direito, né? Que tem gente que fala aí que direito é coisa de diabo, direito é coisa disso, direito daquilo, né? Então, né, tem que ter esse tipo de cuidado, né? Então, e a gente sabe, né, que os livros eles têm a identificação, né? O ISBN, né, que é a identificação internacional dos livros, ok? Então é para falar um pouco sobre isso, né? Então você que trabalha nesse mercado aí clandestino, né? De não vender tipo
a obra correta, né? Você vender a obra aí, como é que se fala? É, errada, né? Você vende a obra errada, né? Então assim é muito fácil, né? Assim é muito fácil ganhar dinheiro, né? As pessoas assim, eu não sei qual, né? Não é mais fácil a pessoa, né? Vamos supor, se a pessoa não é o ISBN, né? A pessoa faz a cópia, né? Mas venda o conteúdo correto, né? Venda a história correta. Né? Agora você vai lá gastar dinheiro com capa, né? A gente nem sabe se a pessoa de repente né, compra os livros aí, desencaderna, né, o original, depois faz a capa. Então assim, o crime, né, é tão grande, né, que a gente não sabe assim como que, né, vai falar, mas você tem que defender bandido, bandida, né, gente? Então eu vou fazer um comentário aqui triste, né, triste, que talvez aí, vamos dizer aí, na defesa das mulheres, que é a minha visão, certo? A minha visão, mas que tipo, se eu tô errada, eu tô certa, é minha opinião de cidadã, eu nem sei se é isso mesmo, mas imagino que deva ter aí, né, as frutas boas e as frutas que já apodreceram, né, no setor, vamos dizer assim, de segurança, né? E aí o que tem que fazer, né, gente? O que tem que fazer? Tem que ir pro lixo, né, gente? Como qualquer outro alimento que, né, que não vai dar certo, né, gente? Mas o que eu ia falar não é isso aí, né? O que eu ia falar é que, tipo, se ainda você é mulher, pela minha visão, assim, que eu tenho, né? Você ainda corre o risco, não. Você ainda tem a oportunidade, se for ver, né? De você, de repente, casar aí com a fruta que tá podre aí. E aí vai lá saber, né, gente? Vai lá saber. Então, problema todo mundo tem na vida, né? A gente quer resolver do melhor jeito, né? Mas também a gente não... Como que nós vamos resolver também, né, esse tipo de situação do passado, né? Que a gente sabe que existe no futuro, né? Então ter esse tipo de cuidado, né? Então, eu não vou tirar a razão aí de certas né, instituições aí que pegam coisas do lixo, né? Pessoas que pegam coisas do lixo, né, que faz o trabalho de reciclagem, né? Então, se a gente já vai pensar no material, né, que vai ter que ir tudo certinho, né, gente? Vai ter que ir revisado. Eu acabei comprando um livro muito interessante que eu já falei aqui, já fiz propaganda dele, da moça, eu vou falar o nome dela, da minha história, Michelle Obama, comprei, e aí tinha um errozinho, imagino que seja de gráfico, né? Acho que foi uma letra a mais que imprimiu, não sei o que, tudo bem, um errinho simples desse, né, para a história que eu li, deu engajamento, né? Então, pode ser a história da mulher? Pode, mas quando eu fui ler, comecei a ler do marido, aí eu já vi que ela estava manipulado já. Então, tipo assim, que é isso? Você faz a compra, né? Então, se você não for usar aquilo, a pessoa vai achar no direito de entrar na sua casa porque você comprou e não usou. Você guardou de repente para usar aí numa Ana Castela, se for uma roupa, né? Se você de repente, né, comprou né, esse tipo de coisa para usar em determinada situação, a pessoa vai entrar na sua casa para pegar, porque não usou, vou dar o tempo, não usou, eu que vou usar, que é isso, né? Então, se assim, eu também tenho o direito também, né,
deixa aqui o seu endereço, né, onde você mora, fala que, ó, eu fiz isso aqui, vai lá na minha casa, faz a mesma coisa, né? Porque se a pessoa tem o direito, né, de fazer isso, a pessoa achar, né? A pessoa achar não, que é o direito, não é meio assim, né? A pessoa é corrupta, né? A pessoa é bandida, bandido, não é verdade? Fazer esse tipo de situação sem a pessoa saber disso. Não é verdade? Então, né? Então, o que é isso então, né? Subestimar a mulher, né? Achar que a mulher é o que é bibelô, é isso, que é aquilo. Eu, infelizmente, né? Se fui, é, né? Vista na família com esse tipo de olhar, né? Graças a Deus, eu não fui isso aí, né? Não fui isso aí, certo? Então, desde pequena, né, nas minhas orações, eu sempre pedi para ter saúde, né? E Deus sempre me deu saúde, apesar de várias coisas terríveis, viu, que já aconteceram na minha vida, né? E às vezes até estão acontecendo, né? Então aqui, ó, até expandi demais o livro, né? Porque o conteúdo do vídeo para falar dos livros, né? Porque você vai conversar com uma pessoa aleatória, às vezes a pessoa aleatória, né, não tem tempo, não quer te ouvir, não vai, né, não, né, você conversar esse tipo de coisa, de assunto, né, às vezes a pessoa, né, então você faz o vídeo aqui, apresenta, né, todo esse conteúdo aqui, certo, de material, né, que você investe para a sua saúde, né, a sua cabeça, né, tudo isso. E aí, não é verdade? E aí acontece esse tipo de coisa, né, gente? Você, né, vem aqui só para falar dos livros, mas aí você já acorda, já lembra um monte de situação, né, que aconteceu na sua vida, né? Porque se for ver isso aqui de 1800, quantas histórias, né? Quantas pessoas aí, né? Para época, né? Quantas coisas aconteceram, né? E na atualidade aqui, não é verdade? Tanto nessa escrita também dessa autora aqui, né? Quantas que não vai dizer aí tanto tempo, né? E esse aqui é mais antigo, né? E essa aqui já não é nem tanto, mas, né? O que é esse tipo de situação? Não é verdade? Então, o que é isso? Né? Qual é o sabor, né, de fazer esse tipo de situação, né? É errado, né? Porque quando você se intitula assim, ah, mas eu vou fazer caridade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas e no meio que você tá vivendo aí com as pessoas, né? Que às vezes você nem sabe das coisas aí, né? Então é de se suspeitar, né? Então deva aí ter, né, o crime organizado, assim, esse tipo de situação, né? Eles vão querer o quê? Não, vamos sugar tudo de uma pessoa, tudo que a gente puder sugar, né? A gente vai sugar, a gente vai aí fazer triplicar, né, o nosso dinheiro, sugando tudo de uma pessoinha lá, não é verdade? Isso acontece também na prostituição, né? Falando aqui um pouco do que eu entendi desse livro aqui, do início do livro aqui, certo? Então, né? Então, né? Você vai sugar tudo de uma pessoa, né? Vai criar a pessoa para ser sonsa, né? Mas as pessoas não são, né? As pessoas têm sentimento, né? As pessoas têm faro, né? As pessoas entendem, né? Assim como um cachorrinho, né? As pessoas sempre que, né? Isso tá estranho, né? Mais cedo ou mais tarde, né? As pessoas vão, né? Vão descobrir aí, né? Né? O que tá acontecendo, o que é isso, o que não é, né? E aí as pessoas aí, né? Que riram, né, da pessoa lá, vamos dizer aí, tapada, né, tapada aí, que não percebia, não entendia, os pais também, né,
não tinham essa preocupação aí, né? Essa expertise aí de querer, tipo, mas o que é isso? Não, vou marcar uma reunião, vou lá na escola querer um exemplo, né? Saber, vou mandar um e-mail para a editora, né? Porque existe lugar que faz esse tipo de compra, né? Alguns sebos, né, que existem, né? Você, por exemplo, tá com livros lá dos quais você já leu, gostou, né? E você quer, se está precisando de dinheiro, você vai vender, né? Porque outras pessoas que vão ter o interesse da compra vão comprar esse tipo de livros, não é verdade? Por um preço excelente, porque é um livro usado, né? Então, quando você compra um livro, né? Eu tô com essa mania agora aqui, viu? De você colocar o seu pensamento, né? Porque a gente não tem com quem conversar a respeito, né? Então a gente conversa com os autores aqui, né? Então vou até citar aqui um trechinho, né, desse livro, trabalho de monografia, PhD, conclusão de curso, né, TCC. Então ele fala aqui, ó, estratagema 10, né, na página aqui 60, né, ele fala aqui, estratagema 10. Se percebemos que o oponente de propósito responde negativamente às questões para as quais necessitamos de uma resposta afirmativa para a nossa proposição, então devemos perguntar sobre o oposto da proposição utilizada, como se quiséssemos sua aprovação ou, ao mesmo tempo, apresentar-lhe ambas para que escolha, de modo que não perceba a qual proposição queremos que ele responda afirmativamente. Então, assim, isso é muito interessante, né? Esse tipo de leitura, certo? Então, eu coloquei aqui, né? Agora eu vou citar aqui o que eu dialoguei aqui com este livro, certo? Aqui, ó. O estratagema 10 é perfeito em caso de vergonha, de medo ou manipulação de loucura ou manipulação de inocência, né? Ou manipulação de ganância ou poder financeiro ou poder ilegal, né? A minha visão com esse tipo de assunto, né? Sobre o estratagema 10 aqui apresentado. Certo, então isso aqui deva ter aí o quê? Deve ter um contexto, né? Isso aqui é a ferramenta, né, de como você trabalha, né, nesse tipo né, da filosofia que é apresentada por Arthur Schopenhauer, né? Então, é sobre isso, né? Então vamos lá aqui, o estratagema 11 aqui. Se fazemos uma indução e o oponente admite os casos particulares pelos quais ela será colocada, não devemos lhe perguntar se ele também admitiria a verdade genérica decorante desses casos, mas introduzi-la mais tarde como um fato já estabelecido e admitido, pois por várias vezes ele mesmo acreditará tê-la admitido, o que também ocorrerá aos ouvintes, porque eles se lembrarão das inúmeras perguntas sobre os casos particulares aos quais deverão ter nos conduzido ao objetivo. Olha só, então aí eu coloquei aqui a minha opinião, certo? Coloquei aqui minha opinião, ok? Ó, interessante o estratagema 11 e tem muitas situações em que esta situação perde o controle, pois ambos podem sentir o prazer em fazer tais induções desnecessárias, sem propósito, né? Ou com propósito sádico, né, de fazer a outra de idiota ou para um fim sádico ou ganancioso ou justo, nobre, legal, que não seja
imoral, né? Então, olha só, né, gente? Então é um livro assim interessante, certo? Mas assim, né? Então não era aí, né? Se vocês, né, tiverem aí o interesse de ler, certo? Vocês irão adquirir o livro, certo? Mas lembrando que é esse tipo de leitura da qual você vai, né, ter que ter ciência em saber que não é aí o livro do qual você, né, que é um livro assim revisado, né? Não é um livro traduzido, certo? É um livro de defesa de tese, né? Então, né, às vezes você quer ler o autor, mas de repente você, né, vai adquirir já uma defensoria aí, certo? Então, sobre esse tipo de assunto, ok? Então, o vídeo para finalizar, né, sobre esse conteúdo, né, gente? Então, o dia hoje está bonito, né? Então, a gente, né, vem até aqui esse parque que ficou muito gostoso, né, muito bonito, né? Então a gente tem que apreciar, né, esse tipo de local, não é verdade? Porque é natureza, né, gente? Então, né, algumas pessoas aí têm dificuldade de ir até a lixeira mais próxima, né, e descartar o lixinho, né? Apesar que nós olhando assim, tem poucas lixeiras, né? Num parque tão grande como esse, né? Que as pessoas vêm aqui brincar, se divertir, fazer piquenique, né? Esse tipo de situação, né? Então, então se você tem aí a sua cidade, né? Vá até a sua prefeitura e faça lá um requerimento, uma sugestão, ou se de repente for, se não é na prefeitura, é na Câmara de Vereador, o que é isso que o parque não faz, né? Vá lá na prefeitura, faz o requerimento, né? E diga lá, ó, precisa de mais lixeira no parque, porque as pessoas não... né, às vezes não é nem às vezes as pessoas, às vezes voa mesmo, né, porque é um local aberto, né, o vento leva, né, quem já veio fazer piquenique aqui sabe que de repente você vem fazer um piquenique aqui e acaba voando as coisas, e aí, sei lá, vai no rio, né, esse tipo de coisa aí já era, né, então... né? Então eu sou a favor de mais lixeira aqui no Parque Ecológico, né? Então, ó, tem até mais, gente, falando demais aqui, ó. Tchau!